Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Clínica Frederico com o meu amigo, né, Dr. Fernando Frederico, ele que é urologista, mas ele não cuida só de próstata, viu? Ele cuida de rins também, tá? Muita gente acha, não, só cuida de rim. Não, eles cuidam também desta parte renal. Eu vim por motivo de uma pesquisa, né? Que uma pesquisa feita pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que só neste ano de 2020, 69.220 novos casos pode aparecer câncer de próstata. E eu sempre falo e bato na mesma tecla, né? Homens, não relaxa. Depois fico lá, a Tamires só faz para as mulheres, a Tamires só presta atenção nas mulheres. Quantas vezes eu já fiz matéria a respeito de vocês com o Dr. Fernando, já fiz com outro médico. Tudo bem que fazia tempinho que eu não conversava com ele. Eu acho que ele está me deserdando, sabe? Mas é um assunto muito importante. Vocês têm que prestar atenção na saúde de vocês, homens. Nossa, os homens são meio redio, né, para essas coisas. Tudo bem, doutor? Saudade, hein? Tudo bem, Tamires. Saudade também. A gente não se vê faz tempo, né? Ainda mais com esse coronavírus aí, né? Estão todo mundo longe um do outro, né? Mas saudade também, viu? Em relação à pesquisa, Tamires, o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, é um órgão confiável. Então, são estatísticas que a gente pode levar em consideração que são órgãos sérios aqui no país, né? Realmente, o câncer de próstata, se a gente retirar o melanoma, né, os cânceres de pele em geral, é o câncer mais prevalente no homem. E a incidência e prevalência é alta mesmo. Então, é um dado bem relevante aí. E tem um agravante maior esse ano ainda, né? Que os pacientes, muitos estão deixando de procurar a gente por conta do coronavírus. Então, tem assim, uma estatística, uma estimativa de mais ou menos 20% a 30% de atraso no tratamento do câncer nós vamos ter no diagnóstico, né? Isso pode ser, de repente, mudar a perspectiva de uma doença que poderia ser curada para uma doença não mais curada na hora do diagnóstico, né? Então, tem que tomar um pouco mais de atenção nesse sentido. Você falou tudo, porque as pessoas que começaram o tratamento antes da pandemia, por exemplo, as pessoas ficaram em casa, não procuraram mais o médico, né, na clínica e muito menos no hospital. E muitas pessoas passando mal e se agravando muito mais aquele problema que você já tinha, né, doutor? O câncer, né, Tamires, em geral, são doenças do idoso, né, pacientes de mais idade. E junto com a idade vem comorbidades, algumas coisas associadas. E aí, por conta dessa infelicidade do vírus, né, que apareceu agora, as pessoas estão com medo de sair de casa. Então, e principalmente em ambiente hospitalar, elas estão evitando procurar o ambiente hospitalar, às vezes por não sentir nada, ou por medo de repente, ter que ir para o hospital e contrair o coronavírus, né? Então, estão deixando de procurar assistência. A gente percebe isso claramente no consultório e até em instituições públicas, né, e privadas, que os pacientes diminuíram muito a procura. E é lógico, com isso nós vamos perder alguns diagnósticos de câncer, fatalmente, né? Infelizmente, nós vamos perder algum diagnóstico. Porque quando você está fazendo tratamento, você é o médico, tudo, e daí para 3, 4 meses, perde o fio da meada, como dizem, né? Isso não pode acontecer. Tanto que a Itália acho que é um dos países mais de idoso. Segundo país de idosos. E o que aconteceu, gente? Tantas pessoas faleceram em casa. Sim. O medo, né? O medo, né? A pressão, né? A falta de informação, a desinformação também faz as pessoas pensarem em evitar sair de casa realmente, e elas têm as doenças delas. A gente sabe que está aumentando muito a incidência de mortes por infarto em casa. Os pacientes têm mais medo de procurar, às vezes, num eventual dor, no momento da urgência, tem medo de procurar o hospital por conta da saúde dela, que de repente elas falam, se eu for para lá posso pegar uma doença pior, e estão falecendo em casa. E país da Europa realmente foi uma mortalidade muito alta, são países com uma cultura diferente, tem a prevalência de idosos muito alta, né? E infelizmente tiveram muitos óbitos, aí os pacientes também, além da doença, óbitos que não procuraram o hospital, não procuraram assistência, e infelizmente nós estamos num período ruim, que a gente não sabe quando vai acabar. Infelizmente, até sair a vacina aí, a gente não sabe o que vai ser essa situação nossa, né? Que eu acho que vai ter, minha opinião pessoal, eu acho que nós vamos passar por momentos de uma certa liberação das pessoas, um momento de calma, para depois voltar novamente aquele pavor novamente, as pessoas voltarem a ficar em casa, e assim está prejudicando bastante, não só a saúde, como a economia do país, né? Os teus pacientes, doutor, como é que ficaram? Também ficaram afastados?
O que eu percebo muito, Tamires, assim, é como a gente lida com urologia, tem muitas urgências, cálculo principalmente, né? Pacientes não estão urinando e tem que passar uma sonda. Então, esses pacientes, na urgência, aquele momento de desespero de dor, eles procuram a gente. As consultas de rotina, principalmente que era rotina de próstata, paciente mais de idade, estão evitando vir no consultório. Então, no geral, a gente percebe que houve uma diminuição bem importante da procura na nossa clínica. Então, a gente está praticamente atendendo as urgências só, né? Um outro paciente acaba vindo na rotina, mas o que está funcionando no nosso consultório é basicamente urgência, cólica de rim e retenção urinária. E o hospital onde você atende, como é que está assim o fluxo? A gente percebe nos hospitais também diminuiu bastante o movimento, porque isso é o exemplo que estou dando na minha área, urologia, né? Mas em várias áreas também o movimento começou, a gente percebe colegas falando, o movimento diminuiu bastante, justamente pelo medo de procurar uma assistência, né? E o hospital não é diferente. O hospital, eu acho que na verdade o agravante está até maior, porque o paciente morre de medo de ter que fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, ou uma internação, que isso pode levar a uma contaminação. A gente sabe que o hospital, por mais que tome as medidas de precaução, tem uma circulação muito alta de pacientes. E um paciente, de repente, pode ser um portador assintomático do coronavírus, de repente, e o vírus pode estar no ambiente, né? E pode ter uma contaminação aí, né? Então, a gente percebe que também o movimento hospitalar diminuiu bastante e por colegas também está seguindo o mesmo fluxo nosso aqui, né? Eu acho assim que isso eu penso, da forma que eu vejo, que a informação chegou assim, bum! Nossa, assustou o mundo, né? E as pessoas já começaram, claro, a ficar em casa, usando máscara, usando tudo aquilo. Eu acho que a informação assim foi tão grande, meteram tanto medo nas pessoas, para que vocês possam entender, deixaram as pessoas amedrontadas. Então, o que acontece? Até voltar à realidade, gente, fica difícil, né? As pessoas têm ainda muito medo. Hoje nós vemos menos pessoas nas lojas, menos nos hospitais, menos pessoas nas ruas e precisa girar. Mas como que vai girar se ainda tem muitos que continuam? Não, fica em casa, quarentena, não pode ir para a rua. Puxa vida, aonde que as pessoas não vão mesmo e não vão trabalhar e onde nós vamos ver muitas coisas tristes, né? Dentro de pouco tempo. Na verdade, Tamires, a pandemia se misturou com o pânico, né? Então, existe a informação e a desinformação. Todo mundo virou um pouquinho especialista nessa doença nova que ninguém sabe tratar, na verdade, ainda, né? Então, enquanto não sair a vacina, que é o próprio anticorpo que vai proteger a gente, vai ficar um pouco complicado. E a perspectiva, por mais que as pesquisas estão andando aí, provavelmente no mínimo 1 ano ainda, e uma visão muito otimista para sair isso, né? Mas a desinformação atrapalha bastante. E a gente vive numa situação que também é difícil lidar. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ganhar o seu dinheiro para se sustentar. Então, além do pânico, da pandemia, está tendo uma crise econômica sem precedentes aí, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, está complicado para todo mundo. É uma situação realmente que eu particularmente nunca vivi isso, acho que ninguém nunca viveu, né? E a gente espera que acabe o mais rápido possível, amenize isso, né? Mas eu acho que a desinformação está ajudando demais a alimentar esse pânico todo, sabe? Bom, vamos voltar um pouquinho lá na próstata? Tá. Não deixe de procurar o médico, viu? Tanto as mulheres quanto os homens, não deixe de procurar o seu médico, não. Liga, marca sua consulta, vende máscara, se cuida, tudo bem. A partir de que idade, mais ou menos, o homem deve procurar o seu urologista já para fazer um acompanhamento? A mulher não faz acompanhamento, né? As mulheres fazem acompanhamento com o seu ginecologista. Por que os homens também não podem ir no mesmo processo do que as mulheres? Exatamente isso, Tamires. Na verdade, o homem tem um pouco ainda de resistência à procura do urologista, né? Tem que lembrar que a urologia não é basicamente só a próstata, tem outras coisas que a gente tem que lidar. De repente, um paciente mais jovem com uma dor no testículo pode ser um sinal aí de um tumor de testículo, um sangramento na urina. Disfunção sexual é muito comum depois dos 40 anos e o paciente vai protelando isso vai levando a brigas de casal, conflitos, né, na família, e deixa de procurar porque tem muito medo, muita vergonha. Ejaculação rápida é uma coisa muito comum no homem jovem também, eles têm medo de procurar porque acham que tem a ver com a impotência.
E aí, especificamente com a próstata, a gente tem que se preocupar o quê? A partir do momento que o homem tem sintomas, alguns pacientes começam a ter dificuldade para urinar muito jovens, então é bom fazer uma avaliação. Dor para urinar, sangramento na urina. E em relação à próstata em si, ao câncer de próstata, a gente recomenda, se você tiver algum parente de primeiro grau, seria um avô, um pai, um irmão que teve um antecedente de câncer de próstata, tem que começar com 45 anos, fazer uma consulta anual, que é o toque retal mais o PSA, né? Se não tiver nenhum parente de primeiro grau, 50 anos é uma idade já bem segura para a gente começar a fazer investigação prostática. E a partir dos 45, se tiver algum parente, ou a partir dos 50, se não tiver nenhum antecedente familiar de câncer de próstata. O tumor, ele dá alguns sintomas, ele dá sinal ou não? Em geral, não. Em geral, o câncer de próstata, por isso que a gente fala em prevenção. O câncer de próstata, se a gente descobrir ele no início, a chance de cura é muito próxima de 100%. Então, essa é a grande vantagem do câncer de próstata. Ele tem um crescimento muitas vezes devagar, assintomático, né? Então, a gente tem que fazer essa avaliação antes, porque no diagnóstico a chance de cura é muito alta. O que a gente não pode deixar, muitos pacientes chegam com a gente, doutor, mas eu não devo ter nada na próstata, eu não sinto nada. Essa é a mentalidade das pessoas, elas acham que como não sente nada, não tem nada. É ao contrário, se você já está sentindo alguma coisa e tiver um câncer de próstata, é porque já perdeu a chance às vezes de cura. Então o tumor de próstata é assintomático e silencioso. Repetir novamente, né? 45 anos procurar urologista se tiver algum parente de primeiro grau, ou 50 anos se não tiver nenhum parente. Mas sempre tem que investigar, não esperar ter sintomas para procurar o médico. É a mesma coisa que a impotência, né, doutor? Fale uma vez, porque eu estou cansado, eu estou nervoso, e passa. Daí acontece uma outra vez. E ele começa a ficar preocupado, mas só que ele não procura o médico, né? A primeira falha nunca vai incomodar tanto, né? A segunda já começa a ficar inconscientemente, vira um problema. Ele vai protelando isso até virar um caso mais drástico, que de repente no início, se a gente pudesse tratar, a gente já resolveria isso. Até uma associação muito grande tem. Quanto mais ele demora para procurar, mais uma relação psicológica está envolvida. E a parte psicológica é muito difícil de tirar. Por mais que não tenha nenhum problema orgânico envolvido, para você conseguir depois tirar essa dependência psicológica que o paciente criou, é muito difícil. Então procure já, começou a ter sintomas, procure um urologista que dá para resolver. Tem muita coisa hoje para resolver a parte da impotência sexual. Claro que tem. Tem prótese, eu já fiz uma matéria muito bacana com o doutor a respeito, né, de prótese. Tem tudo, gente, tem solução. É procurar, não ficar em casa esperando um milagre, como dizem. Doutor, para a gente encerrar, deixa um recadinho aí para o pessoal. Novamente, né, Damaris, acho que caso tenha alguns sintomas, procurem o médico. Eu sei que nós estamos numa fase complicada, uma fase que dá muito medo, mas não deixe de fazer sua avaliação de rotina, que são homens acima de 50 anos, por conta do medo do vírus. Às vezes, eu sei que é uma doença nova, a gente não sabe muito bem o que vai ser dela, né? Mas não deixe de procurar uma ajuda, que pode ser pior ainda depois no futuro. O diagnóstico precoce sempre é o melhor remédio para qualquer tratamento. Então, se a gente descobrir um câncer de próstata no início, um câncer de rim no início, um câncer de testículo, ou algumas doenças associadas que não são cânceres, mas, por exemplo, um diabetes, hipertensão, disfunção erétil, tudo que a gente começa no início é muito mais fácil de tratar. Então, não deixe de procurar o médico por conta dessa desinformação, esse pânico geral que está em relação ao coronavírus hoje em dia. Tem que se cuidar, usar máscara, como a Tamires falou, tem que ter uma precaução, marcar consultas espaçadas, isso a gente está fazendo toda a precaução necessária, evitar um pouco do contato íntimo, né, das pessoas, os abraços. Infelizmente é uma fase um pouco mais antissocial que nós vamos ter que estar, mas é uma prevenção. Então não deixe de fazer as suas coisas, né, por conta desse pânico todo pelo vírus. Ontem eu encontrei um amigo, ele falou que não está abraçando nem a esposa, doutor. Será que não é uma desculpa? Aí já é um pouco de exagero, né? Então tem que ver a relação dos dois aí, né? Mas na rua não abraça os amigos, não. Cumprimente de longe, mas agora em casa aí tem que conversar melhor essa relação, pode dar problema. É isso aí, gente. É uma dica para vocês. Doutor, eu agradeço carinhosamente por mais este momento que você cedeu aí para o programa da Tamires, e até uma próxima. Quem sabe o doutor Frederico, né, qualquer hora dessa na cozinha também, mostrando seus dotes. A Tamires está querendo me convencer, eu prometo até pensar em relação ao churrasco, a gente sabe fazer inventar algumas coisas aí que vocês vão gostar, sabe? Mas obrigado, Tamires, estava com saudade também, obrigado pela oportunidade de novo, e vamos torcer para dias melhores. Amém. Amém.